Então, depois dos nossos imprevistos aqui, desculpem todo o transtorno, não foi por nossa vontade, mas infelizmente algumas entradas indesejadas têm acontecido nesses encontros online, vocês têm acompanhado, não foi a nossa vontade, né? Então a gente pede desculpas pelo transtorno todo que aconteceu, né? Mas nós vamos seguir então a nossa roda de conversa. E então, como eu estava falando para vocês, uma boa tarde, gente querida, e quem puder, então, abrir a sua câmera, né, para a gente poder se ver, assim, um pouco mais, além das letrinhas aqui, então seria muito bom. Eu sou a professora Márcia Paixão, eu sou a coordenadora do Grupo Metamorfose, Grupo de Estudos e Pesquisas Feministas sobre Educação e Gênero, e hoje nós finalizamos o nosso projeto formativo, iniciado em junho de 2021. Foram 5 rodas de conversa sobre temas emergentes e contemporâneos que vincularam gênero, educação e sexualidade. A nossa proposta formativa, ela quis contribuir com o alargamento teórico das temáticas que envolvem o feminismo, possibilitar diálogos, ressignificar conceitos e partilhar saberes, na perspectiva de promover incidência pessoal e coletiva. E nesse sentido, o movimento em direção a uma sociedade justa, crítica e cidadã passou pelas nossas rodas de conversa. A universidade, ela tem o compromisso com a construção do conhecimento através de espaços formativos diversos, e esses movimentos formativos nós fizemos aqui nas nossas rodas de conversa e vamos fazer hoje nessa última roda. Desejamos que continuem a buscar formação, pois a igualdade de gênero e a justiça social ainda não estão dadas no mundo. As ações individuais, aliadas aos grupos coletivos, são as que construirão outras relações sociais. Sigamos resistindo contra as opressões de gênero, de classe e de raça, e buscando um mundo justo e cidadão para todas as pessoas. Eu quero agradecer o empenho e a dedicação de todo o Grupo Metamorfose para a realização dessas rodas. E todas e todos se empenharam, e vai então meu agradecimento. E eu quero também dizer que vocês foram demais, né? Agradeço imensamente, então, todo o apoio e a dedicação de vocês. Agradeço também a Flávia e a Júlia pelas partilhas de hoje, nessa discussão sobre mulheres na arte, uma temática extremamente importante, contemporânea, e eu passo agora, então, a palavra para a Beatriz, que também é integrante do grupo, e que vai fazer a mediação desta roda. Então, um bom diálogo para nós, uma boa roda de conversa. Passo para ti, então, Beatriz. Obrigada, professora Márcia. Primeiramente, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa vai ser a nossa última roda de conversa, de título Mulheres na Arte, Ilustração, Expressão e Representatividade. Eu vou pedir primeiro para a Júlia falar um pouquinho sobre ela, falar sobre o trabalho dela também. Logo em seguida, a gente vai vir com a apresentação da Flávia, e eu vou estar apresentando o slide para vocês. Espero que vocês gostem. E se tiverem alguma pergunta, podem deixar no chat, que a gente vai fazer no final, para as nossas participantes, ok? Muito obrigada. Júlia, assim que você quiser começar a falar, eu vou estar apresentando a tela. Tranquilo. A gente pode começar, então.
Enquanto a Bia vai arrumando a apresentação, eu queria agradecer pelo convite. Eu sou a Júlia, eu sou ilustradora, tenho 21 anos, estou me formando em design pela Embi e sou de São Paulo. Bia, você conseguiu aí? É que... Consegui. Ok. Um minutinho. Tranquilo. Eu tenho. Vocês podem me chamar por qualquer pronome, eu sou não binário, então eu não tenho problemas com nenhum pronome. Ele, ela, elo. Bom, a minha trajetória na arte, eu sei que provavelmente muita gente já ouviu isso, mas eu comecei, assim como muita gente, desde pequena. Eu sempre gostei muito da questão da feminilidade. Até porque eu sempre vivi num universo muito feminino. E então a maioria dos meus desenhos, praticamente todos aqui na tela, são rostos femininos. Tem um traço, né? Toda essa cor rosa, uma cor mais pastel, chegada para feminilidade. Eu costumava muito usar a questão do desenho como válvula de escape. Eu sempre fui muito introvertida, então eu criava muita coisa na minha cabeça e vivia assim, rabiscando, fazendo desenhos. Então isso sempre teve assim presente na minha vida. Atualmente, eu tô bem menos engajada, assim, na questão de arte, até porque esses tempos de pandemia têm sido bem difíceis, assim, e provocaram muitas questões de identidade mesmo, assim. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer nos meus trabalhos, eu não sabia se eu podia colocar aqui, então eu coloquei uns mais leves, essa questão do contato com o sangue e a violência, que eu acho que fala muito sobre a questão de você ter um corpo feminino, né? Então é uma coisa que sempre foi carregada muito comigo e sempre foi muito perguntada, assim, a minha mente sempre teve essa dúvida de quem eu sou, por que que eu tenho que representar isso, e eu encaro muito a questão da violência como uma quebra, por mais que, sei lá, eu use cores fofinhas, personagens bonitinhos, eles nunca estão puramente felizes ou, assim, a maioria das vezes eu gosto também de trazer alguma coisa que confronte toda essa estética bonitinha, assim. Mas então, como eu estava dizendo sobre a questão da pandemia, eu estou revisitando algumas coisas minhas e estou revisitando algumas referências sobre identidade mesmo, tentando me descobrir de novo, até porque a arte nunca vai ser esse processo linear, a gente sempre vai estar tendo que se reinventar e se perguntando o tempo todo. Até uma coisa que é muito comum, assim, no mundo artístico, no mundo da ilustração, principalmente, é a gente sempre ter aquele traço, aquele mesmo traço, a mesma identidade, a mesma característica sempre em todos os desenhos. E tem muita gente que vem me perguntar, tipo, você acha que, tipo, essa questão de eu não estar com a minha identidade o tempo inteiro, um traço igual, uma pintura igual vai atrapalhar, e eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, a questão de arte, é sempre você estar se mudando e se reinventando, tentando ultrapassar esses limites de característica padrão de desenho. Eu também separei, pode passar, Bia, por favor, algumas coisinhas que eu conquistei, assim, durante esse minha trajetória artística. Recentemente eu consegui um trabalho para super interessante, então eu ilustrei 3 a 4 páginas de uma sessão da Oráculo.
Foi um trabalho muito legal. É uma revista, né, grande, e eles me deram muita liberdade. Foi muito divertido. A gente conversou bastante na questão do briefing, né? Então, eles me passaram a base e aí eu fui inventando em cima, e sempre atualizando e conversando com todo mundo. Foi uma experiência muito boa. A minha segunda foi a carta da Copag. Pode passar, Bia, por favor. Obrigada. Eu fiz mais com. Eu acredito que foram 50 artistas, cada um fez um naipe de carta, e aí a gente fez um baralho bem grande que posteriormente foi distribuído e fabricado pela Copag. Foi um projeto de uma marca de roupa chamada Euca Briton. Isso foi ano passado. Ano passado também, essa é a minha terceira, eu, eu fui aprovada para participar de uma exposição que é Lustra Delas. Ficou mais ou menos um ano no Pátio Metrô São Bento, que é perto da 25, e era uma exposição de temática feminista mesmo, essas questões de gênero. Essa peça eu já tinha elas pré-selecionaram ali, eu tinha mandado outras 3 diferentes e elas olharam o meu perfil e falaram, não, a gente quer essa aqui. E aí é uma temática, né, que conversa até bastante com essa questão de gênero. Eu botei ali um patinho e a menina do bico de pato para fazer essa figuração, mas o que eu tava querendo passar mesmo sabe, qual que é o tom de voz que a gente tem que tomar, assim, a ponto de que as pessoas percebam, assim, que a nossa opinião também é válida, que o que a gente fale também conta, porque, enfim, eu não sei vocês, mas eu passei a minha vida, assim, um tempo todo, assim, da minha vida com muita gente que não dava muito valor para as coisas que eu falava, mesmo elas estando certas, mesmo as minhas opiniões, elas não eram levadas em conta e, sabe, as coisas só realmente aconteciam quando eu precisava ser grossa, eu precisava aumentar o tom de voz, eu precisava fazer de alguma forma hostil para que eu conseguisse falar. Esse desenho surgiu nessa descarga de sentimento. Pode passar, Bi. E por último, eu assim, pensei assim no que passar, assim, porque eu sei que tem muita gente que se pergunta como começar, o que deve ser feito. E eu separei, né, em 3 coisas que eu acho que é a base de tudo isso. Primeiro é sempre você anotar suas ideias, nem que sejam poemas, palavras soltas, né? E criar o seu próprio caderninho de referências através, sei lá. Eu gosto muito de filme, de música, então isso me agregava bastante. Eu nunca fui muito de treinar posições e treinar anatomia, então eu conseguia. Eu printava cenas ali que eu gostava, posições que eu via, fotografia que eu gostava, e eu juntava tudo ali, experimentava e fazia a minha narrativa, né, artística acontecer através das minhas referências, através das minhas anotações. A questão de experimentar, eu acho que é a base, né? A gente tem dificuldade de passar o que a gente sente para o papel, porque a gente sempre tá naquela pressão de errar, a pressão de fazer alguma coisa que não agrade, que não esteja exatamente igual ao nosso imaginário, e nunca vai ser igual ao nosso imaginário. A maioria das vezes que eu fiz alguma coisa, eu sempre pensei em algo e ela me levou para um caminho totalmente diferente. Então, não se pode ter medo de rabiscar, mesmo que seja abstrato e você for criando ali, é um momento íntimo e eu acho que a verdadeira
A arte, ela tá mais no ato e a concepção do desenho do que o próprio desenho. Acho que a experiência, o ritual artístico, ele é muito mais poderoso do que a peça final ali. E a imaginação, a prática, é muito legal, assim, dependendo do que você quer fazer posteriormente. Sei lá, quadrinista, ilustrador, designer mesmo. É muito interessante você planejar essa estratégia, perguntar para você o que você quer ser, onde você quer chegar, ter contato com pessoas que você admira, colocar isso no seu repertório, conversar com pessoas, cativar o seu público e sempre estar ali presente, assim. É uma tarefa que ela pode ser um pouco mais difícil, né, do que as outras duas, mas depende muito também do que você pretende fazer, assim. É muito gostoso também você criar um perfil totalmente descontraído e começar a só fazer ali do Instagram o seu diário, assim. Então, são inúmeras possibilidades. Desculpa, eu falei muito, eu queria ter falado menos, mas eu me empolguei, porque é uma roda, né? Eu quero ouvir mesmo as opiniões e dúvidas, para a gente poder ter uma conversa mais aberta. Pode passar, Bia. E obrigada de novo pelo convite. Essas são minhas redes principais, eu tenho uma lojinha também. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Júlia. Foi muito bom. Não foi muito extenso também. Foi ótimo. Para quem está falando das perguntas no chat, vocês podem mandar no chat e a gente vai fazer as perguntas no final, assim que a Flávia se apresentar. Tá? Muito obrigada. Flávia, você consegue ouvir a gente? Sim, tô vendo sim. Certinho. Muito obrigada. Então eu posso começar? Bom, você pode se apresentar, você pode começar a falar se você quiser. Uhum. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar participando. Me apresentando brevemente, né? Meu nome é Flávia Borges, eu também ensino como presidente nas redes sociais. E eu sou ilustradora e quadrinista. Eu comecei a trabalhar, começar a entrar na área mais, acho que no ano de 2018, quando eu comecei participando de feiras e eventos presenciais mesmo. Então, eu participava muito de eventos vendendo prints, zines e quadrinhos, e foi começando dessa forma que eu fui me apresentando para o mercado, em paralelo com as redes sociais também, Instagram, principalmente Instagram, assim, mas também o Twitter e até o Facebook, assim, no início. E participando de eventos e feiras, eu produzia muitas coisas autorais, e um deles foi o meu quadrinho Maré Alta, que eu lancei ele nessa CCXP de 2018, e foi um dos meus trabalhos mais importantes, assim, de início, assim, que eu comecei a realmente ter mais trabalhos na área de editorial e de quadrinhos também, a partir desse trabalho. E também que ele foi indicado a prêmios no ano de 2019, como o Prêmio Grampo e o Troféu Ângelo de Agostinho. E a partir dele também, além desses outros trabalhos, eu comecei também a trabalhar na área mais de audiovisual, trabalhando fixo em uma produtora, e eu fazia muito um trabalho ligado principalmente para vídeos, mas numa área mais publicitária e também puxado para design. E em paralelo desse trabalho fixo, eu fazia umas coisas que vinham para mim mais de
de clientes e empresas que vinham mais atrás do meu traço mesmo. Então, eu comecei a trabalhar mais com o meu estilo. Foi mais em 2020, aí agora em 2021, essa demanda aumentou e tudo mais, e eu estou apenas como freelancer mesmo para essa área, principalmente do editorial infantil, que é onde eu faço mais trabalhos. E em paralelo agora eu também faço umas coisas autorais, eu posto no Instagram, mas os meus trabalhos autorais hoje em dia estão mais focado em ilustrações que eu faço mais praticamente e tirinhas também. No, na apresentação eu coloquei alguns trabalhos, né, que é o Maré Alta que eu fiz, que acho que está no próximo slide, e que esse que foi o meu primeiro quadrinho. Ele é um quadrinho sem falas e ele aborda sobre a ansiedade e o relacionamento de duas meninas. E eu fiz ele no ano de 2018 e todo o quadrinho foi feito por mim. O roteiro, a impressão foi lançado de forma independente também. E a partir dele abriu muitas portas e eu comecei a me estabelecer mais no mercado editorial mesmo, de infantil. Eu acho que pode até passar para a próxima slide. E esses são os trabalhos mais recentes que eu fiz. Esse primeiro é o livro que é Histórias para Espelhar Futuras Cientistas, que eu fiz para a Fiocruz. Foi um trabalho que eu fiz esse ano. E é um trabalho bem mais puxado para uma linguagem infantil. Eu representei 13 cientistas brasileiras que foram muito importantes para a história. E eu fiz ilustrações de cada uma delas para esse livro. E ele está até disponível em forma digital e gratuita lá no site da Fiocruz. E esse outro, que é o Manual da Filha Adolescente, eu fiz para a editora Mol, que é uma editora que faz uns livros que parte das vendas são doados para a ONG e tudo mais. E eu fiz algumas ilustrações desse livro, tinha outros ilustradores envolvidos também. E esse outro não é mais de livro, ele é mais de cartões de Natal e de Ano Novo. São trabalhos que eu faço também para empresas. Esse foi para a Companhia das Letras. E eu também já fiz alguns trabalhos para publicidade também, só que eu não costumo pegar tantos com tanta frequência, mas também faço. Esse foi da Seda para a campanha Juntas Arrasamos, o do Telecine, que foi um public post também, que às vezes acontece de eu fazer no meu Instagram, assim, de publicidade. E esse outro é um trabalho mais voltado para quadrinho também, que eu fiz, que foi para o Sesc, que foi abordando sobre o tema de autocuidado na perspectiva do feminismo negro. E traz todo o contexto e a história dos quadrinhos, a história, traz todo o contexto da narrativa do autocuidado na perspectiva das pessoas negras, que é um termo cunhado até por feministas negras, e a ideia do quadrinho era justamente resgatar esse termo e trazer ele em contraste como ele é atualmente utilizado, né? E resgatar mesmo o termo para trazermos o significado real, assim, que por muito tempo foi deturpando, assim, conforme foi passando. E acho que é isso. Aí tem minhas redes sociais. Eu posto muito mais meus trabalhos lá no Instagram. E também tem meu portfólio no Behance. Às vezes eu posto umas coisas no Twitter também. E tem um e-mail de contato. É isso. Aí se tiver alguma dúvida ou alguma outra questão que queira aprofundar mais, podemos ir conversando até para ir à roda, né? E as pessoas também poderem participar. Certo. Muito obrigada, Flávia. Foi muito boa a sua fala, a sua apresentação. E, bom, se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas, acho que a gente pode fazer isso. E quem não se sentir à vontade pode mandar no chat, posso ler também, sem problema nenhum. A Gi fez um comentário. Isso. Ah,
Bom, se você quiser Tu ler, quer que eu leia? vocês sabem. Certo. Bom, então eu vou ler. Giovana Souza, ela mandou assim. Minha pergunta para a Júlia é sobre a relação de não binariedade com o processo criativo. Achei muito bom a fala dela sobre como a arte é muito mais sobre o processo do que o resultado ou a preocupação de ser bonito, palatável. Eu escrevo poesia há 8 anos e para mim a poesia é um processo meio terapêutico. Desde que eu me descobri não binário, a poesia tem me ajudado a elaborar e sinto meu estilo mudando um pouco. Queria saber se com Elo rola um pouco isso também. Ah, sim. Inclusive, Gi, eu acho que essa questão que eu comentei sobre dar uma pausa nas redes e tentar me descobrir veio muito com as minhas questões de gênero, assim. Até porque foi uma coisa que eu sempre senti desde criança, mas sempre fui muito reprimida. E a minha arte diz sobre mim, né? E eu queria, sempre quis, como eu posso dizer, passar o que eu sinto, né? E eu acredito que muitas pessoas também sentem através do que eu faço. Eu ainda tô numa procura, até porque tudo é muito novo, assim, todo esse preconceito instalado na minha cabeça tem sido cada dia mais quebrado e gênero é uma coisa muito difícil, assim. É terrível, assim, principalmente quando a gente nasce num corpo feminino. Essas questões são muito mais fortes, né? Então, tem me ajudado muito, eu tenho me sentido muito mais leve, sim. Não sei se eu tinha mandado por mensagem, né, escrita, porque ela estava falando, mas queria falar um pouco também, comentar a resposta dela, né? Eu acho que essa coisa do gênero, assim, é muito louca. Para mim é uma coisa muito recente também. E eu acho que em relação à não binariedade rola bastante uma insegurança, né? Justamente porque é uma coisa muito difícil, enfim, ainda das pessoas entenderem como funciona, o que significa, etc. E não sei, acho que também, da minha parte, eu sinto que, tipo, eu consegui falar através da poesia é uma forma também de conseguir externalizar para o mundo, tipo, como isso funciona e tal, né? Então, achei muito importante, assim, o seu relato, né, enquanto uma pessoa não binária, que usa a arte também de uma forma como você falou, né, como um processo e um processo que muitas vezes o que está acontecendo na sua mente naquele momento é muito mais importante do que um resultado, se ele vai ser comercial ou não, se ele vai ser rentável ou não, assim, né? Então, queria também agradecer bastante pelo seu relato. Que isso. Muito obrigada. Também agradeço pela sua participação. Certo. O formulário de presença já está disponível, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário também para ambas as participantes, fiquem à vontade. Eu mesma gostaria de falar, porque eu fiquei muito feliz, tanto da Ju quanto Flávia terem aceitado o meu convite. E, bom, eu realmente estou muito feliz. Bom, eu tenho uma pergunta para Flávia. Pode ver. Eu queria saber como que você conseguiu, assim, criar uma linguagem base, assim, para conseguir tanto trabalho legal, assim. É uma coisa que eu tenho, particularmente, bastante dificuldade. E eu vejo acontecendo, eu fico tipo, uau. Eu já fui muitas vezes entrona, assim, já, tipo, mandei, olha, eu quero trabalhar para você. Olha só o que eu tenho. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Queria saber com você como que rola. Eu acho que comigo foi muito com o tempo, assim. Eu acho que quando eu participava muito de evento presencial, ajudou muito, assim, além da internet, assim.
que eu conseguia ter contato com as pessoas. E muita gente que passava na minha mesa, às vezes trabalhava em editoras e tudo mais, e meio que guardava esse contato para depois, assim. Mas acontece muito também de pessoas conhecerem pelo meu Instagram mesmo. E eu acho que esse contato demora mesmo, assim, porque teve muitos períodos assim que eu não trabalhava muito na área, eu fui conseguir assim mais consistentemente quando eu consegui ter um trabalho fixo. Aí quando eu estava com um trabalho fixo, eu meio que deixava rolar assim e não me preocupava tanto assim em postar, aí as coisas acabou fluindo, mas foi tipo porque eu tinha um momento assim para a minha renda já estava ali e aí eu não necessitava tanto desses trabalhos que vinham por fora, então o que vinha era meio que consequência e bônus assim para mim. Só que aí chegou um período que foi mais esse ano mesmo que foi chegando muito mais demanda e eu tive que meio que parar e escolher, até por saúde mental, assim, que eu não estava aguentando lidar de ter um trabalho fixo em fila. Aí agora eu tô nessa jornada de ser apenas fila e ainda tô para descobrir, assim, porque eu já tô com alguns trabalhos em andamento e tudo mais, mas eu não sei, assim, eu me planejei para tudo isso, para ficar esse período, até para prosperar. E inclusive o que você falou é muito legal mesmo de fazer, de mandar assim e-mail para editora e tudo mais, eu acho que é super válido, porque mesmo se eles não entrem em contato com você no momento, pode ser que eles guardem esse contato e entrem com você muito futuramente. Então, eu acho super válido mandar de 6 em 6 meses, assim, meio que, legal, eu gosto do trabalho de vocês. E eu já fiz isso também em algumas, não foi para tantas, mas algumas que eu queria trabalhar muito. Aí aconteceu igual da Editora Mol mesmo, que eu postei, que mostrou um trabalho, e eu tinha mandado meu portfólio para eles, acho que foi no início de 2019, assim. Só que eles foram entrar comigo só no final de 2020, assim, falando, conhecendo seu trabalho e tudo mais. E começaram a passar a demanda. Então, isso demora mesmo, assim. Mas eu acho que é super válido. E vocês atribuem essa demora a quê, gurias? Quando vocês dizem, eu tenho que fazer o processo de entrar, mas isso vocês atribuem a uma questão de gênero? Porque esse campo ele é masculino ainda? Por que vocês acham que demora tanto para as pessoas chamarem vocês para os trabalhos? Eu acho que rola, assim, essas questões de gênero e de raça também. Da minha sorte, assim, é que tem trabalhos muito específicos com pautas que eu tenho alinhada mesmo. Muitos trabalhos que eu fiz, tem muitos temas que eu já trabalho no meu trabalho pessoal mesmo. E é legal que eu meio que fazia sem esperar, assim. Aí aparece para mim, eu fico muito feliz. E eu meio que tive esse privilégio de estar sempre trabalhando com pautas que eu acredito, porque eu já postava, assim, nas minhas redes, mas deve acontecer bastante mesmo dessa separação. Aqui, ilustração, esse mercado já é meio difícil, assim, em geral, de conseguir trabalho. E, então, é meio que normal todo mundo da área meio que prosperar dessa forma mesmo, mandar e-mail e entrar em contato só muito futuramente. Comigo, o que aconteceu, até de clientes mais recentes de que eu estou fazendo trabalho, é que falam assim que tem muitos trabalhos que chegam, mas às vezes não entra na sua linguagem e aí eles entram em contato com você quando fala, esse trabalho funciona com você. Então é muito de não ter demanda no momento. Mas eles guardam seu nome lá para quando aparecer e eles te chamarem, assim. Eu pessoalmente acredito que essa distinção, pelo menos na questão artística, ilustração nos dias de hoje, elas, assim, o espaço feminino ele tem sido bem demandado, explorado, assim. Eu enxergo em alguns pontos ou outros essa questão da presença masculina ser ainda. Eu não sei se. Sei lá. Na verdade, eu acredito sim que seja aquele negócio de. Inicialmente todos os trabalhos eram masculinos e a gente tem esse preconceito mesmo. Eu acredito que, assim, no mais possível, chaginistas, quadrinistas para, sei lá, para Folha ou outros jornais, eu ainda vejo uma presença masculina muito forte, tendo visto que, né,
como os homens foram os primeiros ali a se engajar com isso, logo eles tinham mais cultura, mais conhecimento crítico do que muitas mulheres. Esse espaço sempre foi mais dominado pelo homem, assim, o espaço crítico. Mas em questão de ilustração, eu vejo muita demanda feminina até por causa dos temas que vêm sendo abordados pela sociedade mesmo. Toda essa questão de gênero, do feminismo, né, de classe social. É uma coisa que o legal, assim, da nossa profissão é que a gente pode falar muito sobre o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e a gente não depende necessariamente de né, um financiamento para estar fazendo alguma coisa que a gente quer, a gente só faz acontecer, a gente tem essa liberdade. Eu acredito que é isso que engajou muito mais a presença feminina na questão da ilustração, da arte, assim. E agora no editorial, assim, quadrinhos, assim, quando eu era mais pequena, eu tinha quadrinhos apenas masculinos ou no universo de super-heróis, que sempre foi um tema muito legal, assim, para mim, só que nunca teve a presença feminina, se tivesse sexualizado, então é muito legal, assim, a gente tem a escritora do Arlindo, que tá fazendo um trabalho muito legal, a gente tem bastante menina fazendo quadrinho e ganhando bastante oportunidade nesses campos, assim. E acho que a internet abriu muito esse espaço também. Que a gente começou a se inserir nesse mercado justamente porque a gente meio que estava colocando a nossa cara ali. Não fisicamente, mas estava na internet. Então, é meio que difícil das empresas e editoras ignorarem essa demanda de mercado, porque a gente está ali e até certo momento eles, mesmo não querendo, de certa forma, eles vão ter que engolir, sabe? Porque a gente está ali movimentando isso, mesmo que independente. O exemplo da Luísa, que fez o Arlindo, é muito, acho que ilustra bem isso, porque ela começou independentemente postando no Twitter e depois ela conseguiu publicar em uma editora grande, né, que é a Companhia das Letras. E isso surgiu por conta da internet, assim, dessa visibilidade. E acontece muito do que a gente tinha falado mesmo, de ter certos mercados que acho que ainda predomina muito os homens, assim, homens cis, porque principalmente em cargo de liderança, assim, acho que no jornalismo isso acontece muito, assim, acho que agora que está abrindo um espaço maior, que eu vejo mais quadrinistas mulheres, assim, no Folha, mas ainda é muito pouco, assim, comparado com o que a gente tem de mulheres produzindo, assim, na internet. Publicidade também é um lugar muito masculino, assim, eu trabalhei por 2 anos em publicidade e você lida, assim, principalmente em espaços de liderança, homem branco cis, sabe? E eu acho que eu conseguia justamente ter esse respiro no editorial e no infantil, que a maioria dos meus trabalhos que eu fazia era liderado por equipes de mulheres, assim. E eu via muito esse contraste de mercado, de diferença, sabe? Que na publicidade é um lugar muito masculino, assim. Do audiovisual ainda é um lugar que essas questões estão caminhando, porque as pessoas que estão nessas minorias e estão nesses mercados, elas ainda estão em cargos muito abaixo. E justamente porque elas estão conseguindo se inserir no mercado agora. E é um mercado complicado, assim, de crescer, assim, eu acho que ainda tem muito a se caminhar para conseguirmos inserir em liderança nesses espaços. E acho que em outros mercados de ilustração, como no editorial, eu acho que tem uma conversa maior, assim, e mais possibilidades de projetos que podem ser viabilizados por mulheres, por pessoas negras, por pessoas não binárias, LGBT, sabe? Então, é muito questão do mercado, assim, porque a ilustração é realmente um lugar muito amplo. E tem muitos mercados que eu não sei, assim, como que funciona no geral, mas os que eu já trabalhei, eu consigo sentir essa diferença, sabe? Sim, eu acho que a questão de classe também é uma coisa a ser levantada nesse meio, né? Sim, muito. Acho que tudo que a gente
conquistou e conquista até hoje envolve dinheiro, então a gente tem que pensar, tipo, essa pessoa teve o tempo livre dela para se engajar nesse projeto porque ela não precisava, sei lá, trabalhar. Sim, Eu tem muito isso. mesmo, tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu simplesmente sumi, parei de fazer tudo que eu gostava, e até pegar, assim, o jeito, a gente fica, nossa, como que as pessoas conseguem? É muita força de vontade, assim. Tem muito essa questão mesmo de privilégio, assim, de você analisar que. Tanto que tem muitas trajetórias diferentes. Se você perguntar para alguns ilustradores, não tem uma fórmula certa, sabe? Depende muito da realidade que você vive, assim, de você conseguir dedicar um tempo para isso. Então, por isso que é muito relativo essa questão de demorar de ir para o trabalho ou não, porque é o quanto que você consegue dedicar do seu tempo e às vezes não tem como, sabe? Muitas vezes você tem que trabalhar com coisas que não tá na sua área. Para mim funcionou muito que eu conseguia trabalhar fixo, não era exatamente na área que eu queria, mas ainda estava dentro de um espectro artístico, de certa forma. Eu ainda fazia ilustração e design, mesmo não sendo trabalhos que envolviam ser totalmente discursos e linguagens da qual eu queria, mas ainda assim eu tinha experiência de como que funcionava esse mercado no geral, assim, de como trabalhar nisso. E é muito essa questão mesmo de você encontrar o tempo que você pode dedicar para isso. Então, pelo que vocês estão dizendo, tem muito mais homens na área de vocês do que mulheres, é isso? Acho que hoje em dia a gente consegue ter uma visibilidade maior de mulheres, pelo menos para mim. Assim, eu comecei a querer entrar na área quando eu comecei a seguir ilustradoras mesmo que trabalhavam nisso. Eu acho que o que me fez querer investir, né, de estar nessa área foi justamente porque eu já via outras mulheres fazendo esse trabalho, assim, pelas redes sociais e tudo mais. Tanto que hoje em dia o que eu mais sigo e consumo geralmente são de mulheres e de LGBTs e que estejam meio que fora do homem cis, assim. Mas se você for olhar no mercado de trabalho mesmo, você vai ver da liderança grande parte de homens mesmo. Acho que essa discussão está surgindo na internet, tem muito a conseguir chegar no mercado mesmo, mas ainda tem um chão. Mas eu acho que a gente está no início legal. Porque eu acredito que seja uma pauta ainda muito da juventude, né? Eu acho que a gente consegue ver isso mudar daqui, talvez, assim, mudar, assim, para valer consolidado daqui uns 5, 10 anos, que, né, que agora a gente está entrando na juventude, que começou a falar de feminismo, né, na internet, meados de 2014, 15, tá virando jovem adulto, tá entrando no mercado de trabalho agora, então tem muita mudança a ser feita. Quando eu fui procurar, né, emprego, eles não falavam muito sobre essa pauta de visibilidade, de gênero, e hoje em dia, agora, tipo, procuro vagas e todas perguntam o meu gênero, a minha orientação, falam sobre inclusão, então a gente consegue ver que, né, até as empresas estão querendo aderir a essa causa, porque vem que é um movimento muito forte da juventude. Então, como a Flávia disse, eu acredito que por hora, sim, é uma coisa que vai evoluindo, pelo menos no aspecto formal do mercado, mas em meios de internet e movimentação entre ciclos sociais, a gente tem a nossa liberdade de visibilidade ali, a gente, meninas produzindo para meninas, desde muito tempo foi assim, pelo menos no âmbito da internet, assim, eu sempre fui uma criança da internet desde 2010 e sempre segui artistas, principalmente femininas, né, desde muito tempo, então eu acredito que como, né, não que o nosso país seja atrasado, mas a gente tem um privilégio menor comparado a outros lugares do mundo, e isso já tem sido, tipo, uma barreira quebrada em países mais desenvolvidos, digamos assim.
Bom, agora são 6h41. Nós vamos encerrar a mesa às 19h, às 7 horas da noite. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar mais alguma coisa? Todo mundo preencheu o formulário? Também o formulário já está disponível. Eu tenho uma dúvida, mas é relacionado bastante a estilo de ilustração e traço e tal. Se vocês sentem que vocês pegam mais trabalhos, principalmente freelas, assim, quando vocês estão, por exemplo, com algum estilo de traço muito parecido, ou se quanto mais vocês têm diferentes, assim, quanto mais variedade vocês sentem que conseguem abranger um público maior, porque essa é a dificuldade que eu tenho. Não sei se eu foco em algum ou se eu vou, enfim, porque eu gosto muito de experimentar e de processos diferentes e tal. Então, queria saber de vocês. Bom, Pra eu mim. acho que Pode ir. eu ia falar, a Flávia pode começar. Eu sei muito o que dizer. Eu acho que depende muito do foco que você tem, assim. Eu acho legal ter uma variedade de estilo, assim. Acho que no mercado, principalmente de publicidade e animação, é legal você ser um pouco mais flexível com o seu traço, assim. Até porque você vai fazer muitas coisas que já tem uma linguagem definida, sabe? E é legal você saber se adaptar com o traço das pessoas, assim. Quando eu trabalhava em publicidade, é muito comum chegar trabalhos para você com uma linguagem já estabelecida e você meio que tem que se adaptar e fazer de acordo com aquela linguagem. Hoje em dia eu estou focando muito mais no meu autoral, assim, que eu já tenho um traço mais puxado para o infantil e juvenil, que eu consigo trabalhar em áreas das quais eu já queria há um tempo, né? Que é editorial, livro infantil. Então, mas eu confesso que quando você foca num estilo só, é um pouco mais difícil, assim, de conseguir, porque depende muito, assim. Eu acho que é legal ter uma flexibilidade, assim, de você conseguir se adaptar, principalmente no começo, porque você vai trabalhando e você vai aprendendo muito também, simulando o traço de outras pessoas ou estando em projetos com linguagem já definida, que você pode muito absorver e levar para o seu trabalho pessoal também. Como eu conseguia fazer muito em paralelo de trabalhar fixo num lugar que vinha muitas demandas que não tinha muito a ver com a minha linguagem, em paralelo eu fazia muitos freelas que vinham com essa linguagem minha, então eu dava mais prioridade para esse tipo de trabalho, e conforme eu fui dando essa prioridade, foi chegando mais demanda, até que hoje em dia eu me senti mais confortável para tentar arriscar de viver apenas desse traço, assim. Mas eu acho legal sempre ter uma alternativa de até para crescer o nosso próprio estilo, assim. Porque o nosso estilo vem muito do que a gente estuda e trabalha de outras formas até a gente encontrar um lugar que a gente se sente confortável, assim. Então, é muito com o tempo. Começou os latidos de cachorro aqui. Eu vou tirar o som aqui. Ju, tu quer falar alguma coisa também sobre essa mesma pergunta? Eu concordo com a Flávia, assim. Eu acredito que é o que ela falou, assim, no sentido de a gente precisa muito saber o que a gente quer, né? Qual é a pretensão com aquilo que a gente está produzindo, se for no sentido comercial. E eu acredito que o mercado, ele é sempre muito mais estratégico do que intuitivo. Então, sei lá, se tu quer fazer ilustração infantil como a Flávia, existem várias outras ilustradoras que você pode acompanhar e você pode se inspirar para ver, né? Geralmente nesse mercado a gente tem um traço mais simples, mais amigável,
Então, a gente vai incorporando características para se adaptar pelo que a gente quer comunicar e aonde que a gente quer trabalhar, assim. Eu acredito que é muito legal a gente ter essa diferenciação de traços, até porque, como a Flávia disse, né, a gente geralmente tem demandas diferentes. Mas também acho que quando você tem um traço bem específico, você consegue trabalhos específicos para o seu traço e talvez se desenvolver, assim, virar um especialista naquilo que você está se propondo a fazer. Acho que é mais questão de, sei lá, parar, pensar, criar sua estratégia e ver onde que você quer se colocar. Acho que nisso também é legal você olhar o portfólio mesmo, como a gente estava falando. Olhar o portfólio de cada ilustrador e tipo de profissional, assim. Acho que dá para entender muito de como você quer montar o seu portfólio, sabe? Dependendo da área que você quer ir. Acho que é super legal, assim, dar uma olhada, analisar o que cada um pede, sabe? Bom, a gente tem mais uma pergunta, né? Gabriel Alves de Oliveira. E tá assim: é incrível ouvir as falas de vocês. Dá uma perspectiva bastante interessante sobre esse assunto. Eu queria saber de vocês qual é a maior dificuldade que vocês encontram atualmente no mercado de ilustrações. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho. Uhum. Eu estou pensando. Eu também. Eu tô começando a pensar. Complicado. É complicado porque ao mesmo tempo que existe várias coisas, também não existe coisas muito específicas assim para serem levantadas. Eu acho que no sentido de mercado eu não consigo comentar muito, mas na verdade tem a ver com o mercado também, esse anseio sobre, sei lá, a gente se cobra muito, né? Pensando, nossa, esse trabalho que eu vou fazer, ele precisa pegar uma quantidade certa de visualização, e quando isso não acontece é muito frustrante. Então, eu acho que, pelo menos, a minha maior dificuldade com o espaço artístico é muito mais entender que nem tudo é comercial e que não precisa ser comercial toda hora. E, sei lá, não vou ficar triste porque mesmo com, sei lá, milhares de seguidores, 30 pessoas olharam meu desenho e gostaram, assim. Você tem que aprender a fazer arte para você também, e nem tudo é comercial. E também é uma evolução, né? É um processo. Eu tenho muita... O que eu tenho encontrado, assim, bastante é muita insegurança, pelo menos depois desse tempo sem muita atividade no campo de ilustração, eu tenho encontrado bastante insegurança mesmo. De, sei lá, as pessoas não gostarem do que eu faço, porque, sei lá, o meu desenho ele precisa estar sempre sendo exposto, eu sempre preciso postar tudo que eu faço, porque senão não vai gerar engajamento, e se não gerar engajamento não tem trabalho, se não tem trabalho você não tem dinheiro, e você precisa, tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa que você gosta de fazer, é uma coisa que você precisa fazer às vezes para se sustentar, então sempre tem essa dualidade. O mercado está sempre presente, assim, inerentemente a qualquer peça artística, por mais desprendida disso que ela seja. Eu acho que essa dificuldade de diferenciar, né, o que a gente gosta e do que as outras pessoas gostam e esperam, né, o que o mercado espera da gente. E equilibrar isso no meio das redes sociais, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que as redes sociais dão uma visibilidade muito grande para a gente, também dá uma certa insegurança, porque é muito amplo, assim. E é uma coisa que a gente não tem um controle, porque depende muito do algoritmo e isso não, a gente não consegue medir o quanto o nosso trabalho não agrada ou é porque a rede social não entrega o suficiente. E isso a gente não consegue mensurar, assim, acho que de imediato, assim. É muito
com o tempo, assim, que você vai vendo que não necessariamente a rede social influencia tanto nisso, e aqueles números não significam a qualidade do seu trabalho, assim. Eu acho que dá de como a gente está inserido muito em divulgar nosso trabalho por meio das redes sociais, ainda é difícil de separar isso, diferente de outras pessoas que não dependem tanto das redes sociais para conseguirem ter uma frequência de trabalho e se divulgar. Assim. E acho que se confunde muito quando a gente está fazendo isso, de entender o que a gente gosta e o que a gente precisa entregar para o mercado e entender que o mercado não necessariamente está ligado com redes sociais também. Que hoje em dia tem muito essa cultura de digital influencer, de você precisar trazer engajamento, mas não necessariamente toda a área da ilustração isso você vai precisar levar, sabe? Se você quiser trabalhar com um mercado didático e editorial, acho que o que conta mais é você ir atrás dessas empresas do que esperar que elas apareçam a partir das suas redes sociais. E elas não vão aparecer por conta dos seus números, elas vão aparecer por quanto o seu trabalho encaixa na linguagem que eles estão procurando, sabe? E aí acho que essa é a minha maior dificuldade, assim, de entender esse equilíbrio, de que não necessariamente o que os números das redes sociais têm a ver com o meu trabalho, porque eu continuo fazendo independente da rede, independente de número, e é entender que a sua qualidade não está ligada a isso, sabe? E é bem difícil de se separar, eu acho que isso é bem complexo. Sim. Bom, agora acho que a gente já está chegando próximo do horário, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né, prof? Sim, aham. Só talvez uma última curiosidade, gurias. Vocês participam de algum grupo feminista ou não? Eu Bom, acho que pode começar, Ju. não, eu ia responder que não, assim, mas é de interesse, assim. Eu acredito que existam coletivos, principalmente coletivos artísticos mesmo, que têm essa linguagem. Eu confesso que ultimamente eu tô bem distante dessa pauta, até por causa das minhas questões de gênero mesmo, mas é uma coisa que inerentemente vai estar ligadamente de qualquer forma, assim, então eu gostaria bastante de conhecer, mas eu não conheço. Eu também. Que é muito. Eu acho que tinha mais no começo assim, do meu trabalho, quando eu estava começando a me inserir, conhecer pessoas da área. Antes eu participava de grupos que eram só de ilustradoras mulheres, assim, e a gente meio que se juntava, indicava para trabalho e tudo mais. Só que aí, conforme o tempo foi passando, o grupo assim deixou de existir, né? Que era por WhatsApp. Mas a gente fez muita parte de encontros que a gente tinha em eventos e tudo mais. Aí acho que depois acabou sendo um contato mais individual, assim. E hoje em dia eu também acabei me afastando bastante, assim, dessas pautas mais feministas, até por conta que às vezes eu não sentia que tinha que a mim eu tenho muito mais questões além do feminismo e às vezes só o feminismo não conversava só com essas questões, sabe? Questões raciais, questões de sexualidade mesmo, de gênero, e acabava que ficava grupos para cada uma dessas coisas, sabe? E não exatamente um grupo que discutisse tudo, assim. Uhum. A Maide está fazendo um comentário aqui no chat, né? Tem o nosso grupo, é verdade. Achamos. Sim. Acho que muito pela pandemia também eu acabei me afastando muito assim, dessas questões, porque acabou não tendo tanto esse contato presencial e ficava muito pela internet, assim.
Aí eu acho que essas questões acabavam ficando muito complexas de lidar só por internet, assim, também, em alguns momentos. Principalmente quando eram grupos muito grandes, assim, mais de Facebook ou de WhatsApp. Acho que as coisas acabavam meio que se perdendo por não ter esse contato presencial, assim, também. Uhum. Eu acho que agora mesmo, eu acho que é interessante a gente até criar, assim, vínculos de amizade com pessoas que discutam essas coisas, né? E, sei lá, basicamente eu acho que todos os meus amigos, em algum momento, a gente se junta e começa a discutir pautas sociais, e discutir sobre classe, discutir sobre o universo pós-pandêmico que tá assustador, assim. Então é muito bom ter amigos que a gente possa discutir e trazer ideias. Então, Uhum. Certo. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, Ju e Flávia. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu já falei isso umas 1000 vezes para vocês, mas eu estava muito animada. Eu acho que são pessoas que eu admiro muito, não só pela questão de trabalho, né, por ter uma certa afinidade com a área, mas pessoas, assim, que eu considero nesse curto período de tempo que eu conheci a Flávia, e tem a Ju, que a gente já se conhece há bastante tempo também, e agora a gente voltou a se falar recentemente. Eu estou muito feliz, né? E, bom, quero muito agradecer a presença, o pessoal que está participando também, o nosso grupo, a Prof. Márcia. E, bom, eu acho que é isso. Uhum. Agradecer também pelo convite. Muito legal a iniciativa de vocês de terem esse grupo assim, de conversar. Fiquei muito feliz de participar. E conhecer o trabalho da Ju também. Eu vou seguir, no Instagram e foi muito legal assim, conhecer pessoalmente e ver o trabalho muito lindo. Obrigada, Sam, Uhum. também. Obrigada também. Eu tô muito feliz também de ter tido essa conversa. Muito bem. Então, antes da gente encerrar, a Duda tem uma pergunta? Uhum. Obrigado pela palestra. Eu só queria participar no nosso curso. Pode participar. Vou repetir o que a Duda falou, gente. Ela agradeceu a presença de vocês. E se vocês quiserem participar, enquanto for remoto do grupo, podem participar. Uhum. Legal. Participarei. Obrigada, Duda, pelo convite. Obrigada. Obrigada, Duda. Bom, gurias que foram as nossas palestrantes, né? A gente agradece muito essa partilha que vocês tiveram. Vocês trouxeram um lugar para a gente discutir as questões de gênero que ainda, como vocês bem trouxeram aqui, ainda um lugar muito masculino, né? E uma área de trabalho muito difícil de se inserir, né? Então, foram contribuições muito importantes que vocês trouxeram, e eu quero agradecer por essas partilhas que vocês fizeram aqui nessa nossa roda formativa, e dizer que vocês são bem-vindas, né, quando quiserem participar. A gente está, nesse momento, em formato online, né, e dizer também da importância de vocês seguirem nesse lugar, marcando as questões, as pautas feministas nas ilustrações, nos desenhos de vocês. Eu acho que é um lugar interessante de fazer as pessoas pensarem a respeito das desigualdades sociais que nós temos e de possibilidades da gente poder viver um mundo mais justo através da arte, né? Inquietações que venham da arte, né? Então, quero motivar vocês a seguirem, então,
nesse lugar, né, de desassossegar e também de promover perguntas e desassossegos, né? Então, com isso a gente encerra a nossa roda. Agradeço a todas as pessoas que participaram aqui conosco, que estiveram presentes na nossa roda. Agradeço a toda a equipe que colaborou, né, para tornar possível a nossa roda, né, as gurias do Grupo Metamorfose, que contribuíram bastante e que também, no nosso imprevisto inicial aqui, né, puderam, então, dar essa mãozinha para a gente fazer as coisas funcionarem, darem certo. Então, eu agradeço a vocês, desejo que a gente possa se encontrar em algum outro momento, né, e então, a gente agradece e fica o desejo da gente se encontrar em outros momentos. E mais uma vez, obrigada, Júlia, obrigada, Flávia, e também, Beatriz, obrigada por ter feito essa mediação aqui. Deu tudo certinho, né? Obrigada, prof. Uhum. Então, gente, com isso nós encerramos e vocês assinaram a lista de presença, então depois vocês vão poder ter o acesso aos certificados, tá bom? Mais alguma questão que vocês ainda gostariam de dizer antes da gente encerrar, gurias? Júlia e Flávia, mais alguma coisa? Eu acho que não sei. Da minha parte, só agradecer mesmo, assim, pelo convite, deixa de lado. Então, Também, tô feliz. então tá joia. E no que precisar aí no futuro, podem entrar em contato, chamar também. Sim. Muito bem. Então, tá, gente. Com isso nós encerramos, então muito obrigada a vocês que fizeram a roda acontecer, tanto as nossas palestrantes quanto vocês que estiveram aqui, tá? E o Grupo Metamorfose se encontra semana que vem, a gente combina o nosso horário, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês e até uma próxima, tá? Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.